Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. Finalmente voltamos, gente, com os nossos episódios juntos, porque, né, a Laura deu uma fugidinha ali pro outro lado do mundo por 15 dias. Quem acompanhou, quem ouviu aí o expresso dela, né, sabe que ela foi pro Japão e pra Coreia. A Coreia do Sul, né, Laura, que pode visitar. E aí, conta rapidão como que foi essa outra cultura. Deve ter sido um choque de, não sei, né, de cultura, assim, diferente, porque eu não faço ideia. E Laura não cumpriu o prometido, não fez eu ficar com vontade de ir pro Japão. Tava muito low profile, muito low profile. Gente, é muito difícil pra mim, eu não sou blogueirinha igual a Gil, porque eu não consigo, tipo, eu andava tanto, gente, eu fui ver no meu celular, ele marca, né, tudo que eu andei, e eu andava, sem brincadeira, mais de 40 quilômetros por dia, Meu Deus. Eu ficava desde as 6 da manhã até as 8 da noite andando, e a gente anda demais lá, porque, tipo assim, você não sente que você tá andando, porque é uma cidade, a não ser a Coreia, pelo amor de Deus, como tem morro naquela cidade, hein, em Seul, pelo amor de Deus. Mas assim, é por isso que eles são tudo magro, porque eles andam o dia inteiro. E eu andava muito, então eu ficava muito cansada. Então, assim, tipo, eu não tinha energia pra ficar postando, sabe? Eu não sei, eu não conseguia, porque eu deitava à noite na minha cama pra começar a mexer no celular, aí eu dormia com o celular na mão. Então eu ficava muito cansada, esgotada. E durante o dia, Imagino. E é muita diferença, né? De horário, gente. 12 horas de diferença. Isso pegava bastante coisa, pra né? mim também. E assim, durante o dia, eu usava muito o celular pra outras coisas. Então eu não conseguia parar pra ficar entrando no Instagram, sabe? Tipo, eu usava direto o Google Tradutor. Era 3 abas abertas, assim. Era o Google Tradutor, o Google Maps e a calculadora. Então eu ficava o dia inteiro mexendo. E eles falam inglês ou não? Ó, só assim, japonês? não, eles falam até, eles mais entendem inglês do que eles falam. Tá. Então, assim, se eu falar inglês com eles entendem, daí eles respondem pra mim, tipo assim, com umas palavras meio picada em inglês ou com mímica. Então, era assim a nossa comunicação. Mas, tipo, é muito suave. Em Tóquio, é muito suave. Eu acredito que indo mais pro interior, assim, deve ser um pouco mais complicado. Mas, gente, é outra cultura, é outro rolê, sabe? É questão de educação, assim. Quem é nerd também ia amar aquele lugar, porque como é barato gastar em cacareco naquele lugar. Eu falei pro Kenji que imagina se um dia eu for pra China, o tanto de cacareco que eu vou trazer. Tá maluco, tipo, é muito barato, assim, pra gente que é brasileiro, né? O dinheiro deles tá muito desvalorizado, então é muito barato. O europeu também, eu vi a gente da Europa lá gastando horrores, eles compram muita coisa. Então, assim, eu queria ter trazido mais coisa ainda, só que primeiro que não cabia na mala, e eu tive que comprar uma mala lá ainda, né? Tem esse detalhe. Eu comprei uma mala. Meu Deus, porque... você trouxe quantas malas? 5? Não, eu trouxe 3, mas assim, é porque eu tinha levado 2, só que foram 2 meio vazia, quase completamente vazia. E eu comprei ainda uma lá, porque, tipo, eu trouxe muita pelúcia, trouxe muita coisa assim. E queria ter trazido mais, sabe? Eu queria ter trazido, tênis que eu não consegui trazer porque não coube na mala. Então, nem comprei. Mas é muito gostoso. Tipo, é uma educação completamente diferente do que você tá acostumado. Tipo, você volta pro Brasil, você fica. Os meus 3 primeiros dias de volta aqui em Tapetininga, na nossa cidade, me deu muita raiva, porque qualquer coisa me irritava, sabe? Tipo, as pessoas dirigindo mal me irritava, as pessoas sem educação me irritava, a galera andando fora da faixa de pedestre me irritava. Então, assim, porque você realmente, né, você entra naquele universo daquela educação do Japão, mas muita coisa eu gostei também por eu ser turista, né? Porque eu acredito que morando lá tem bastante dos seus defeitos, assim. Mas é incrível, viagem pra Ásia, gente, eu quero muito voltar, só é cansativo, pelo amor de Deus, como é cansativo atravessar o planeta, hein? Pois é, isso que eu ia falar então, você pretende voltar um dia? Quero voltar, tipo, eu quero ir pra Tailândia, quero muito ir pra China, agora casquetei na minha cabeça que eu quero, tipo, ir pra outros países pra ver, quero conhecer um pouco melhor a Coreia, né, porque eu fiquei 4 dias só em Seul, e choveu muito os dias que eu tava lá, choveu muito, então, tipo assim, de manhã, isso era uma coisa também que eu não consegui muito tirar, eu tenho muito pouca foto da Coreia, porque
porque tava uma chuva, gente, torrencial. Então, assim, não dava, era sem condições de você tirar o celular pra fora pra tirar foto, porque tava chovendo muito forte. Então, eu conseguia fazer as coisas de noite, só que daí de noite, né, tipo, muitos lugares turísticos, assim, já não estavam mais bonitos, né? Então, na Coreia, eu quero voltar e conhecer ela um pouco melhor numa outra estação do ano. Ah, legal. Bom, eu ainda não está nos meus planos ir para esses lados aí do mundo, quem sabe um dia. Mas é muito interessante a cultura deles, não vamos negar, né? Tem bastante coisas legais. E tô ansiosa, gente, porque eu não encontrei a Laura ainda pessoalmente. Será que ela trouxe meu lip balm? Bom, vocês vão ver no meu Instagram depois, hein? Será? Será que eu trouxe uma blind box pra Ai, você? meu Deus, não Será? sei. Gente, estou curiosa para saber o que a Laura trouxe do Japão. A gente faz um unboxing. Unboxing. Boa. Bom, então qual é aquele filme que você acha incrível, mas nunca mais quer assistir? E não, eu não tô falando de filme ruim, gente. Tô falando daquele filme que é muito, muito bom, que você gostou muito, só que você fala assim, esse filme é pra assistir uma vez na vida só. Pois é, gente, parece contraditório, né? Mas existe. Eu vi um vídeo, eu não lembro se era no TikTok, um post, mas eu achei muito interessante. E aí eu parei pra refletir e eu falei, gente, eu tenho vários filmes. E são filmes assim, que eu dei nota 5. Só que eu não consigo... 5 de 5, tá, gente? Não é 5 de 10. Então, tipo assim, eu dei nota máxima. E eu não consigo assistir de novo. E não é aquele filme que você abandonou na metade, que você achou uma perda de tempo. Tô falando justamente do contrário. São filmes excelentes, bem dirigidos, bem escritos, com atuações memoráveis e que deixam uma marca enorme em quem assiste. Só que tem um detalhe. Uma vez já basta. Então, isso é curioso, né? Porque a gente costuma medir um filme pela vontade de ver ele de novo, né? De repetir a dose no cinema, por exemplo, ou de sempre estar assistindo de novo no streaming, né? Então, tem aqueles que viram filme de conforto, que a gente sempre assiste, e que a gente coloca pra assistir todo ano, que nem, sei lá, por exemplo, Grinch é o meu filme conforto, que todo Natal eu preciso assistir. Ai, meu extremo de Jack. Então, tem aquele filme que a gente conhece as falas de cor e continua se divertindo do mesmo jeito. É, porque a gente vive nessa cultura de reassistir, né? Tem filmes que fazem parte da nossa rotina, que a gente coloca pra passar enquanto faz outra coisa, que revê quando tá triste, feliz, ou simplesmente porque bateu à vontade. Pra mim, gente, Senhor dos Anéis, eu não consigo enjoar desse filme. Porque é o filme da minha vida, eu assisto sempre, é meu filme conforto também. Eu consigo, assim, dormir, acordar e eu sei tudo o que aconteceu, porque eu sei de cor. Então, às vezes, realmente, eu durmo no Senhor dos Anéis. Falando em Senhor dos Anéis, eu lembrei muito de você quando eu tava voltando, que eu fiz conexão em Istambul, né, pra quem não sabe, quando eu tava na viagem, e na volta tinham 2 adolescentes do meu lado, e eles foram até que de boa, sabe, eles foram tranquilo. Quando eu vi que eram 2 adolescentes brasileiros, né, eu fiquei, ai meu Deus, será que eu vou ter paciência a viagem inteira? Mas eles foram muito de boa. E o que tava do meu lado, porque eu fiquei na janela, daí tinha um no meio e tinha um no corredor, né. Aí o que tava no meio do meu lado, ele colocou Senhor dos Anéis pra assistir. Olha só, eu vi assistindo Hobbit na volta da viagem também. Então, mas tipo, é curioso porque você vê um adolescente, né, e o amigo dele do lado, ele falou assim, ai, qual será que eu coloco dos 3, né, ele perguntou pro amigo dele, daí o amigo dele falou assim, não faço ideia, ele falou assim, velho, não faço ideia, eu nunca assisti esse filme. Aí, tipo, ele pegou e colocou... Gente, se eu tivesse aí, Laura, o quê? Na hora eu pensei em você, eu falei assim, não, a Gil já ia estar dando uma palestra aqui pro menino, de tipo assim, como assim você nunca assistiu? Gente, daí sem cultura, né, meu filho? Vamos aqui se introduzir no universo Tolkien pra você. Aí o menino, ele colocou... E, tipo assim, ele era típico nerdão, assim, sabe? Cabelão comprido. Ele colocou o Retorno do Rei. Ah, e daí ele boa ficou... escolha, hein? Mano, ele ficou, tipo assim... Eu acho que eu assisti 2 filmes e ele ainda tava no Senhor dos Anéis ainda. Versão estendida? Não, mas na sua viagem, Laura, dava pra assistir os 3, versão estendida. Mais os 3 do Hobbit, não. versão estendida. E ainda ia ter viagem ainda. Deus me livre. Deus me livre. Mas eu assisti também eu repeti um filme. Porque eu assisti 2 filmes novos, mas
mas eu tava meio cansada, assim, eu queria só colocar um filme que nem você falou. Só colocar um filme, assim, pra poder dormir e esquecer. Daí eu coloquei A Nova Onda do Imperador, né, que é a animação que eu gosto. Daí eu coloquei só pra eu dormir, né, e o menino do lado assistindo O Senhor dos Anéis eternamente. Mas eu lembrei de você na hora. Ai, que legal. Então, mas alguns filmes, eles parecem existir para um único encontro. Eles entregam uma experiência tão intensa, tão pesada, tão angustiante ou tão emocional que repetir tudo aquilo simplesmente deixa de ser necessário. É como visitar um lugar que mudou sua vida. Você guarda a lembrança pra sempre, mas não sente vontade de voltar. Depende, né? Tipo assim, Londres eu quero voltar. É, sim. Então, se um filme consegue provocar uma reação tão forte a ponto de você lembrar dele durante anos, talvez ele tenha cumprido sua missão melhor do que muitos filmes que a gente assiste e esquece no dia seguinte. Então, por isso que hoje a gente não vai discutir gêneros. Não importa se é terror, drama, suspense, guerra ou ficção científica. O que une todos os filmes dessa lista é uma única característica. Eles marcaram quem assistiu, mas dificilmente alguém sente vontade de passar por essa experiência uma segunda vez. Bom, então pega a pipoca ou talvez nem pega, né? Dependendo do filme, porque hoje a conversa é sobre as melhores experiências cinematográficas que, paradoxalmente, a gente prefere viver apenas uma vez. Bom, e como eu falei, né? Os filmes eu dei nota 5, porque eu achei muito bom. Mas, como eu falei, é um sentimento que eu não sei o que você sente, Laura, mas eu sinto assim, putz, eu travo, eu simplesmente não consigo assistir de novo. Mesmo assim, querendo assistir, sabe? É que, gente, eu não sei pôr em palavras, assim, é uma sensação que, nossa, esse filme é muito bom, mas eu não vou assistir de novo. Uhum. E o primeiro é um muito bom, que saiu esse ano, inclusive, que eu tive que ler o livro, por causa do Clube do Livro, que eu não gostei. Eu assisti o filme, eu chorei no cinema, eu achei maravilhoso. Eu fiz um reel sobre ele, eu fiz um expresso sobre ele, eu falei tanto sobre ele, só que eu não consigo dar o play de novo, que é Devoradores de Estrela. Gente, é maravilhoso esse filme. Só que eu não vou, eu sei que eu não vou conseguir assistir de novo. Nossa, como filme. não? Eu não vou. Assim, eu realmente tive uma experiência muito boa de ter assistido no cinema. É incrível a trilha sonora, eu sempre escuto a trilha sonora, inclusive. O rock é maravilhoso, então, né, gente, chorei por causa de uma pedra. Mas assim, ele atuou melhor que muitos atores, tá? Inclusive. Mas eu não consigo, Laura. Eu não vou conseguir assistir esse filme de novo. Ficção científica, eu sei, eu não consigo assistir de novo. Eu acho que pra você é esse ponto que pega, né? Acho que é por causa da ficção científica. Porque, pra mim, eu não tenho nem condições de colocar esse filme nessa lista, porque saiu agora recentemente no... Eu não lembro qual streaming que saiu, né? Mas eu já tô planejando assistir de novo já. Ai, tá na Prime, gente, já chegou, tá? Pra quem quer assistir, assistam. Porque realmente é maravilhoso. Nota 5. Olha, eu dei nota 5 pra um filme de ficção científica. É porque realmente é muito bom. Mas eu não consigo assistir de novo. Quem sabe um dia, mas assim, não sei. Difícil rever esse filme. Mas, sei lá, se um dia você estiver na sua casa e o pai estiver assistindo, você vai parar pra assistir junto com ele? Ou não? Não. Não, então realmente. Não, mas eu queria que meu pai assistisse. Eu queria que meu pai assistisse pra comentar. Eu falei pra ele assistir, que é muito bom. Eu acho que seu pai ia gostar. Ele, não eu. Eu já vi. Bom, então o meu primeiro filme da lista, também pra mim foi muito difícil, gente, colocar os filmes, porque assim, eu não tenho muitos filmes que eu só, tipo assim, assisti uma vez e não quero assistir de novo, mas é que foi muito difícil, porque são filmes muito bons na minha concepção, né? Mas eu acho que o primeiro da minha lista aqui foi um filme que eu assisti quando eu era muito nova, eu não sei se também é esse fator, sabe? Eu assisti muito nova, e daí hoje em dia eu tenho preguiça de assistir de novo, mas ele é um filme muito pesado, ele é uma história muito pesada, né, uma história que aconteceu de verdade, que é o filme A Lista de Schindler, ou Schneidler, não sei como fala, que é o alemão lá, né? Mas ele é um clássico, ele é uma obra em preto e branco do Steven Spielberg e fala sobre o Holocausto, né? Acho que, tipo, sempre quando a gente fala nesse tema, esse é o primeiro filme que vem, né? Ele é um filme muito, muito antigo e ele é um dos filmes mais importantes do cinema. Mas, justamente, acho que isso que eu não consigo assistir de novo, sabe? Porque eu até já tentei assistir ele de novo, eu pensei
pensei em colocar por causa dele ser justamente filme cult, e tem muita coisa do filme que eu não lembro, então eu gostaria de, né, relembrar, mas eu não consigo, gente. Esse filme é muito pesado, ele é muito triste, né? Então a crueza, assim, dos eventos retratados do Holocausto faz com que a gente, né, a maioria das pessoas, a gente guarde apenas na memória. Eu acho que, na verdade, vários filmes dessa temática, né, de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, principalmente focando o lado de quem sofreu, né, não de quem tava na guerra, eu acho que são filmes muito tristes, sabe? Muito pesados de você assistir de novo, que é difícil de você, sei lá, parar na frente da televisão e ficar agoniando com aquilo tudo de novo, sabe? Então, A Lista de Schindler é um filme muito bom, é uma obra-prima, né, do cinema, é um filme que muitos outros que vieram depois se inspiraram neles, né, nessa direção do Spielberg, mas que não dá pra assistir mais de uma vez, é muito pesado. E eu que não consegui nem assistir a primeira vez ainda. Tá na minha lista esse filme. Mas assim, Então, eu fico procrastinando também, entendeu? Mas eu preciso assistir, gente, né? Porque eu sou uma cinéfila. Tem que assistir. Eu entendo as pessoas procrastinarem, porque, primeiro, que ele é um filme preto e branco, gente, não é fácil de assistir. Então, assim, é um filme de 93. Então, assim, é um filme um pouco mais... É antigo, com uma linguagem antiga, com uma filmagem antiga, né? Então, assim, e a história também é pesada. Então, é uma história muito bonita. Pra quem não conhece a história, só resumindo bem rapidão aqui, mas esse alemão, o Oscar Schindler, não sei como fala, ele conseguiu salvar um monte de judeu, né, de ser morto na Segunda Guerra, quando ele criou uma fábrica, ele criou um jeito, né, de usar a mão de obra barata dos judeus. Então, com isso, ele salvou muitos judeus de serem mortos, porque eles ficavam lá, ele ficava tomando conta, por causa dele ser um alemão, né, de alto cargo lá, né. Então, assim, é uma história verídica, que aconteceu mesmo, esse cara existiu de verdade, isso aconteceu de verdade, mas é muito pesado esse filme, é muito difícil de você digerir ele, essa palavra. Bom, o outro aqui pode ser que pra vocês não tenha sido 5 estrelas. Pra mim foi. Mas eu penso, será que foi a época que eu assisti? Será que é o hype? Eu sempre penso nisso também, sabe? Porque eu não consegui assistir de novo. Mas ele é muito bom, todo mundo falou muito bem. E adivinha? Barbie. Não consigo assistir de novo, Laura. Ai, não consigo, gente. Só que é muito bom. Eu achei muito bom. Eu dei nota 5. Igual eu falei, gente. A temática, o que é discutido no filme, sabe? São coisas muito necessárias. Mas eu não consigo pôr play de novo nesse filme. Você assistiu de novo? Ou não? Já. Eu assisti com a minha mãe de novo. Então, não consigo. E eu fiquei muito triste, porque, tipo assim, minha mãe, ela não gostou no nível que eu gostei, sabe? Ah, que pena. Mas eu acho muito bom, gente. Eu dei nota 5. É muito bom. Mas eu não consigo assistir de novo. É, muito bom. Mas eu acho que a gente tava bem no hype quando a gente foi assistir no cinema. Porque, realmente, assistir depois em casa, assim, não foi tanta emoção. Não sei se também porque minha mãe não curtiu o filme, né? Ela achou meio chato. Ser. Ah, não acredito. É porque não é, tipo assim, não é a vibe da minha mãe, sabe? Filme musical que fala de uma boneca, tipo, é zero, sabe? Tipo, a minha mãe é o zero público disso. Não agradou a todos, né, Barbie? Mas difícil pra mim, gente, rever. Ela não falou que é um filme ruim, mas ela falou assim, legalzinho, né? Acho que, tipo, o Mestre do Universo, que eu assisti esses dias com ela gostou mais, entendeu? Ai, Jesus, esse aí não quero nem passar perto, gente. Esse aí eu não vou assistir. nem perca seu tempo. Aí o Kenji ouvindo a gente querendo matar. Né? Ele adorou. E ainda recomendou assistir dublado, gente. É que assim, eu não vi o desenho. Então eu não vou pegar essa nostalgia, não vou captar o que é assistir dublado, não. Mas gente, pelo amor de Deus, só pelo trailer, ele gritando He-Man. Eu falei, o quê? Vergonha alheia. Não vou assistir esse filme. Só se a Prime me pagar pra assistir, não sei de que distribuidora que é esse filme, pra eu falar bem, eu assisto e falo bem. Não, é da HBO. Não, tá no Prime. É da Prime. É verdade. Mas assim, verdade. Desculpa fãs, mas não sou fã não do He-Man. Bom, meu segundo filme, gente, olha só o plot twist, mas é um filme de terror. Meu Deus. Oh my God.
Ficamos todos gags aqui. Mas você achou bom o filme de Então, terror? é que assim, Como assim? deixa eu explicar, calma, vamos respirar. Aí assim, quem me conhece muito bem, escuta a gente aqui sempre, sabe que eu não assisto filme de terror hoje em dia. Mas já teve uma época que a pequena Laura assistiu filme de terror, não pequena. Ontem. Não é tão pequena assim, porque esse filme ele é de 2017. Ah, não era tão, né, Laura? Já era uma adulta. Mas assim, ele não é tão terror. Na verdade, ele é mais classificado como terror psicológico, que é pior ainda que eu não assisto. Mas, porém, entretanto, todavia, esse filme era um filme que tava concorrendo ao Oscar na época. Então, tipo assim, eu sempre assisto, né, os filmes da lista. Então, esse filme eu coloquei pra assistir, ainda mais porque o pessoal tava falando muito bem. Só que, gente, nunca mais na minha vida eu vou assistir. Eu dei 5 estrelas também pra esse filme. Mas, pelo amor de Deus, é um filme terror psicológico que mexe muito com a sua cabeça. Eu odeio terror psicológico. Tanto que tem vários outros, assim, Eu amo. Quer ver que é fraquíssimo? Quando você fala o nome, eu falo, então, tipo assim, por exemplo, Fragmentado, eu nunca vou assistir na minha vida, porque eu prezo pela minha saúde mental, né, gente? Então, assim, eu não vou ficar assistindo esses negócios que a minha cabeça já não é boa e vai me deixar pior ainda. Mas o filme que eu estou falando é um filme muito bom, com uma temática que a gente vive ela, né? Principalmente pessoas negras vivem muito essa temática, que é o filme Corra. Esse filme, gente, sabe o filme Corra, Get Out? Ai, não gostei. Você não gostou? Não. Ah. Gente, esse filme... Não, é que assim, também, pro meu nível de terror, ele é bom. Pro seu nível de terror, talvez você tenha outros que estão muito mais acima, né? Mas é que eu não tenho muita comparação. Não, mas ele foi revolucionário, gente, pro terror, né? Ser indicado ao Oscar na época. Ele foi muito revolucionário, principalmente por causa da temática. Gente, esse filme até hoje, ele é, tipo assim, mencionado em outros filmes. Quando a gente tá falando sobre essa temática da questão dos pais, tipo assim, não só dos pais, mas assim, de existir supremacistas brancos nos Estados Unidos que tem essas ideias malucas, idiotas, igual os pais da menina tinha, né, no filme, que é a esposa do Chris lá, que é interpretado pelo Daniel Kaluuya, que ele é muito bom esse ator. Então, os pais dela, eles são completamente malucos. E realmente, existe esses malucos lá nos Estados Unidos. Então, isso que eu ia falar, existe. É real. Por isso que acho que o terror é isso, né? O que dá mais medo é porque isso é real. Exatamente. E tipo assim, gente, eu fico num desespero. Eu lembro, né, do dia que eu assisti esse filme, eu fiquei num desespero absurdo quando ele ficava preso lá e ele não conseguia sair daquele transe, sei lá o que ele tava acontecendo com ele lá, mas tipo, é muito desesperador. Então assim, eu nunca mais quero assistir esse filme na minha vida, mas ele é um filme muito bom. Como fala, né, interpretação, a atuação dos atores é excelente, né, o Daniel Kaluuya, ele tá excelente nesse filme, até os pais da menina lá, os malucos, eles também são excelentes, e assim, é um filme muito bom, que eu não entendo como que ele ganhou somente um Oscar, né, ele concorreu a vários, mas ele ganhou só o Oscar de melhor roteiro original, e a gente entende o porquê, né, porque o roteiro desse filme é um roteiro muito bom, muito maluco, mas assim, nunca mais eu quero assistir na minha vida, eu não consigo assistir, gente, é um filme muito desesperador, é um filme que a primeira vez que você assiste é uma experiência inacreditável, porque você fica tenso, você tenta adivinhar o que tá acontecendo com o Chris, né, como que ele vai sair daquela situação bizarríssima, mas ele é só uma vez, porque primeiro que você já sabe, quando você assistir na segunda vez, você já sabe o que vai acontecer, né, no final. Então acho que isso também quebra bastante a experiência de você entrar naquele desespero de ver pela primeira vez, né, mas assim, não dá. Eu, Laura, não consigo assistir de novo, jamais. E se for pra pensar essa temática que a gente tá falando, acho que o que mais se encaixaria são filmes de terror, né? Porque depois você já sabe tudo que vai acontecer, meio que perde a graça. É o plot, né? Então, só que assim, tem muito filme de terror, gente, que eu reassisto, tipo Gritos Mortais. Eu amo. Amo, gente. Esse filme é maravilhoso, do James Wan. Maligno, sim, Chamado, esses clássicos, assim, sabe? Ai, saudades, viu? Tô querendo, gente, tá difícil achar filme de terror esse ano pra assistir. Eu sempre falo, Kenji, baixa filme de terror novo aí, mas... Ai, tô esperando aí. Mas assim, Obsessão, Laura, você tem que assistir esse filme. Você tem que assistir. Então, esse é um outro que eu não sei se eu vou conseguir assistir, gente, justamente por causa da temática, sabe? Não, vai conseguir, vai. Vai. Vai conseguir. Sim. Tem que assistir, Laura. Tem que assistir. Juro, gente, que filmão.
Enfim, esse é outro aí que, assim, eu ainda estou refletindo. Eu tive uma experiência muito boa, mas será que eu vou assistir de novo? Vamos ver. Não sei. Que obsessão? É, obsessão. E olha que eu amei, hein? Dei nota 5. Bom, um outro aqui vai dividir opiniões. Porque eu dei nota 5 e a Laura já falou que não gostou desse filme. É um filme difícil de assistir. Ih. Tá bom, esse também é um pouco do ponto, né? De por que eu não assisti de novo hoje em dia. Mas eu também tive uma ótima experiência no cinema. E assim, o efeito, né? O som, a edição de som. Quem que é o diretor, né? Nolan. Acho que você já sabe qual é, né, Laura? Vamos ver, fala aí. Que é o Deixa eu adivinhar. Será que é o filme que eu falei que não ia colocar na minha lista desse nossa temática justamente por isso? Porque é ruim? Sim. E eu achei o contrário, eu dei nota 5, porque, gente, tinha cenas que eu ficava assim, Jesus, aquela cena, que você sabe qual é a cena, né? Se eu falar aqui, já sabe que filme que é, né? Mas, gente, é Oppenheimer. Não assisti de novo, desde que saiu. Mas ele é um filme maravilhoso, gente. A cena da bomba, só de pensar que é uma bomba real que o Christopher Nolan explodiu, né? Porque quem conhece o diretor sabe, né? Que ele não gosta de usar muito o CGI, ele gosta de efeitos práticos. Então, ele realmente explodiu uma bomba. E depois que explode a bomba, fica assim um silêncio, né? Porque sai o som. Na verdade, nem faz o som da bomba, né? Porque você acha que você tá, tipo, vai explodir a bomba, você tá esperando aquele puta barulhão e não faz nada. Ele fez o contrário. Eu acho que isso que surpreende a direção do Nolan. E, gente, sem palavras pra esse filme, eu amei. 5 estrelas, mas eu não consigo assistir de novo. Acho que a experiência no cinema foi única ali e foi ali, é no IMAX provavelmente, né? Porque o Christopher Nolan só faz a IMAX. Cada ano, cada filme dele, ele vai fazer uma câmera nova de IMAX numa tela que não existe, que ninguém vai assistir, só ele. Só a galera que fez o filme. Mas provavelmente esse filme é IMAX também, eu não assisti no IMAX e vi na sala normal. Mas, assim, incrível. Eu sei que a Laura deu, sei lá, se eu dei 5, a Laura deu 0, Laura? Eu dei 0. Tá, então Dei bem 0. o contrário. Bem o oposto. Não, é que exagero, né, Laura? Pelo menos meio. Meio, assim, né? Pela produção. 0,2. Tá? Pelo menos pela produção. Mas é muito difícil, gente. Não é um filme de assistir. É quase 3 horas também. Não é um filme, eu acho, de você assistir de novo. É um filme igual o nosso título do episódio, tá? Que eu acho que vai ser esse título, tá, Kenji? Pra você colocar aí. Filmes de única visualização. Eu acho que uma vez esse aqui, ó, tá ótimo. Eu acho que a sua temática dessa última indicação é a mesma que entra na minha, que são questões de filmes longos e principalmente, gente, filmes de Oscar, porque Oppenheimer também, né, foi indicado ao Oscar. E o meu terceiro filme é um filme de Oscar também, que eu acho que tem vários filmes de Oscar que daria pra entrar nessa nossa lista aqui, né, que a gente não colocou, mas Sonhos de Trem, que é um filme que eu amei, eu me apaixonei, eu chorei pra caramba nesse filme, foi uma das minhas maiores surpresas esse ano, né, eu já até fiz acho que um expresso falando sobre isso, não sei, ou... Reels, acho que você fez Reels. Eu fiz um Reels falando sobre isso, que é um filme que me mudou muito esse ano, né, que eu gostei muito, mas é um filme muito difícil, porque primeiro, ele também é muito longo, igual Oppenheimer, ele é longo, então você pensa 3 vezes antes de parar na frente da televisão e assistir um filme de novo de 3 horas, sabe, é muito difícil, você não consegue prestar atenção, e olha que Sonhos de Trens eu assisti na televisão, eu não assisti no cinema, só que era a primeira vez que eu tava assistindo, né, eu tava sozinha em casa, então eu consegui entrar, né, me imergir na história do filme, mas ele é muito triste, é um filme que acompanha a vida do lenhador no início do século XX, e a gente vê ele passando pelo luto, a gente vê ele passando por várias mudanças climáticas ali da onde ele vive, né, então acontece uma queimada devastadora na floresta onde ele vive, então assim, é muito difícil, a experiência de você ver a fotografia pela primeira vez, da dor que ele sente, é muito bonito, é muito tocante, mas é só uma experiência única, sabe, de uma única visualização, porque depois você já sabe o que vai acontecer, você não vai conseguir entrar naquela melancolia do filme, então assim, não tem como, na minha opinião. Sonhos de Trem é um filme de 5 estrelas, mas é um filme que acaba tanto com o seu emocional que você não quer assistir de novo, e eu acho que assim, vários filmes de Oscar são assim, então por mais que eu não tenha gostado de Oppenheimer, eu entendo que Oppenheimer é muito difícil de assistir, gente, é um filme de 3 horas, com muita informação, com muita história, né, porque é uma coisa que aconteceu de verdade. Então, assim, é muito maçante você assistir de novo, né? E sabe o outro
filme que eu acho que vai ser, pra mim, eu acho, de visualização única, é que eu não vi ainda. A Odisseia. Eu não acho que eu vá rever esse filme. Eu acho que não pelo tempo, sabe? Por causa de ser 3 horas, mas eu acho que pela temática, talvez você veria de novo, se ele fosse mais curto. Será? Eu acho que você vai gostar bastante. Mas não sei, gente, se eu vou rever. Mas enfim, eu acho que é um filme de visualização única também. Bom, e eu coloquei um bônus, Laura, que também pode dividir opiniões. Eu tenho um bônus também, então. Mas é um que eu dei nota 5, que eu também não consigo rever. É Marty Supreme. Gente, eu amei esse filme, mas eu não consigo assistir de novo. Tipo assim, eu tava lá em Itapetininga, eu sempre falava pra minha irmã, vamos assistir um filme, que eu queria muito que ela assistisse Marty Supreme. Mas não consigo, gente, não consigo. Não consigo. Mas acho que entra também nessa questão, né, que é um filme muito longo. Né? É longo também, só que é muito bom, gente, eu adorei, assim. Ai, mas não consigo dar play ainda, quem sabe um dia, assim, ai, difícil. Sabe um bônus que eu coloquei, gente, que eu queria muito ter colocado só pra zoar a Gil, só que eu falei, não vou gastar meus filmes pra, tipo, só fazer a Gil ficar inconformada, mas eu acho que, assim, é um filme que também é de uma visualização única, não pela questão de muita gente achar ele ruim, porque eu gostei dele, eu não dei 5 estrelas, mas, assim, eu gostei dele por causa do visual, da trilha sonora, né, assim, dos efeitos sonoros e pela grandiosidade de você ver numa tela de cinema, mas ele só tem como ser visto em tela de cinema, ele não dá pra ser visto em casa, que eu acho que é Avatar 2 e 3. Ai, eu jura? gosto muito. Ai, né, não, isso aí não, é mas ruim. assim... Não, eu não acho ruim. Tipo assim, eu sei que a história ela se. Não, então, mas por isso que eu falei que eu acho que eu ia te zoar só com esse filme. Porque assim, eu não acho. Eu sei que o roteiro ele se repete muito, gente. Realmente, o terceiro filme. Mas assim, você. Tirando a parte do roteiro, que eu sei que é a parte mais importante, mas assim, pegando todo o resto do filme, ele é muito bom. É muito, assim, tipo, também inovador tudo que o James Cameron ele faz no filme. A gente tem que admitir aqui que, do mesmo jeito que o Nolan também inova, o James Cameron ele também inova nos filmes dele do Avatar. Só que é um filme, gente, pra ver só em tela grande. Não tem a mesma graça você ver. Acho que o primeiro até tem, mas o segundo e o terceiro não tem como você ver na televisão. Não tem como você ver, sei lá, no tablet. Ele não é um filme feito pra ver em tela pequena. Então, assim, é de uma única visualização na sua vida. Você só vai ver no cinema e pronto, acabou. Se você não viu, você perdeu. Nem precisa assistir, entendeu? Apesar dele ser bom. Discordo, ele não é bom. E eu não vou rever nunca. Fui assistir, gente, 3 horas no cinema. Jesus, pra ver a mesma coisa do 2? Ah, não. Se o 4 for a mesma coisa, me recuso. Desculpa, James Cameron, não vou ver o 4. Se for a mesma coisa de novo, cansei. Isso eu vou concordar, gente, eu vou concordar. Mas eu acho que era mais o segundo que entrava. Eu achei que você ia colocar Interestelar, você tinha comentado. Ou não? Você só viu ele uma vez? Ah, mas é que Interestelar, eu revi algumas partes, sabe? Esses tempos atrás. Esse aí, pra mim, gente, eu não entendo hype. Porque eu achei, assim, ruim. Eu não vi ele inteiro, mas eu vi só algumas partes, assim, tipo, eu selecionei algumas partes que eu queria ver. Então, eu acabei nem colocando ele na lista, porque eu pensei assim, se eu coloquei algumas partes pra assistir, isso significa que eu consigo assistir uma segunda vez, entendeu? Não inteiro, gente. Também é impossível você assistir inteiro, mas assim... E é do Nolan também, não é, esse filme? É, do Nolan também. Mas é que daí a temática de astronauta, gente, essa aí me pega, viu? Difícil, hein? Nossa, astronauta, difícil. Bom, mas é isso. Agora a gente quer saber de vocês que estão aí do outro lado ouvindo a gente. Qual o filme que pra vocês é de visualização única? A gente quer muito saber a opinião de vocês, quer muito saber a indicação também de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários ou lá no nosso Instagram, @SalaPrecisaPodcast. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e já sabem, né? Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal!